Hoje nós vamos dedicar o nosso tempo de reflexão a pensar sobre a oração como solitude. Então o tema de hoje é solitude, que em certo sentido é um tipo de isolamento. Eu vou repetir. Solitude é um certo tipo de isolamento. A gente poderia falar especificamente de dois tipos de isolamento. Mas que tipo de isolamento é a solitude? Essa é a nossa questão de hoje. Um poderia ser o isolamento imposto de fora para dentro. Outro poderia ser o isolamento imposto de dentro para fora. Um poderia ser o isolamento que uma comunidade pode fazer em relação a uma pessoa, simplesmente excluindo essa pessoa. O outro isolamento pode ser o isolamento de alguém que de dentro para fora se exclui de uma comunidade e resolve viver sozinho, isolado, na ausência de toda e qualquer proximidade humana. No primeiro tipo de isolamento, somos obrigados a sofrer pela ausência daqueles que nós gostaríamos que estivessem presentes conosco. O segundo tipo de isolamento, na verdade nós buscamos, porque necessitamos desse isolamento, necessitamos nos afastar dos outros, necessitamos de alguma forma nos distanciar dos outros. O primeiro gera ostracismo, esquecimento, abandono. O segundo gera acolhimento, gera comunhão, gera contemplação de Deus. No primeiro isolamento, nos sentimos rejeitados, mesmo no meio de uma multidão. No segundo, somos acolhidos e nos sentimos parte quando não há mais ninguém ao nosso redor, a não ser Ele, e tão somente Ele. No primeiro isolamento, nos distanciamos dos homens, simplesmente. No segundo, nos distanciamos dos homens para nos aproximarmos de Deus. O primeiro tipo de isolamento é o que a gente costuma chamar de solidão. O segundo é o que a gente chama de solitude. Solidão é o isolamento por imposição, por uma imposição de fora e não de dentro. Solitude é a imposição que vem de dentro. É a necessidade de se encontrar a sós com Deus. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas não dá para falar sem solitude, sem falar sobre solidão. Ainda mais quando o próprio texto da Sagrada Escritura contrapõe ambos, tanto a solidão como a solitude. Jonas, do que você está falando? Talvez um dos exemplos mais fortes nas Sagradas Escrituras do que significa a solidão é a experiência da lepra. Quando a gente olha para as Escrituras e vê a situação do leproso, principalmente a partir das recomendações de Levíticos capítulo 13 e 14, a gente descobre um exemplo claro e explícito de solidão, isolamento provocado de fora para dentro. Todo aquele que fosse coberto por qualquer doença na pele, portanto, quando a Bíblia fala de lepra, é uma forma genérica para se referir a absolutamente qualquer tipo de doença que toque a pele e que seja contagiosa. Recebia-se a orientação de se procurar o sacerdote, para que o sacerdote, ao avaliar, poderia dizer: olha, você está com o corpo todo coberto de lepra.
você precisa ser isolado do acampamento. E ao ser isolado do acampamento, o sujeito leproso se via agora obrigado por uma imposição externa a viver fora do arraial, a viver fora do acampamento. Duas coisas marcavam a vida desse leproso. Primeiro, o fato de que o isolamento era necessário por uma questão de saúde pública. Mas o segundo, e mais duro, era porque se tratava também de uma exigência com relação à pureza religiosa. Todo aquele que tocasse o leproso, todo aquele que tocasse aquele que foi marcado pela lepra, estaria não só sujeito a uma possível contaminação daquela doença de pele, mas estaria de fato já impuro aos olhos de Deus, por desobedecer a Deus ao tocar um leproso. Não era em si o leproso uma marca do juízo divino, mas é inegável que com o passar do tempo, muitos concluíram que o fato de Deus determinar que ninguém tocasse o leproso, não apenas por uma questão de saúde pública, mas uma questão também religiosa, isso significava, talvez, na cabeça de muitos, um juízo de Deus contra o leproso. Mas o fato era que, segundo a lei, a intenção máxima era de proibir qualquer espécie de contato que viesse a trazer também o prejuízo para o corpo, para a saúde da congregação. Imagine você que uma mãe jamais se negaria a tocar o seu filho marcado por lepra quando ele pedisse por socorro. A única maneira era justamente por conta de uma lei divina que diria: não toque aquele que é impuro. Imagine você que o leproso tinha que viver sob essas condições. E talvez o leproso mais famoso da Bíblia seja Jó. A experiência de Jó foi essa experiência de solidão, de isolamento. Ele perde seus bens, ele perde seus filhos, ele perde a alegria de seus filhos que se reúnem sem que ele force absolutamente nada na casa do irmão mais velho. Sabe aquela coisa que só se reúne em família quando o pai, ou a mãe, ou a nona resolve reunir todo mundo? Ele não precisava se preocupar com isso. Ele tinha filhos que se amavam, que se gostavam e que, independente dele, esses filhos se reuniam. Tudo isso se ruiu junto com a edificação que caiu sobre os filhos. Ele perde numa tacada filhos, perde bens, perde sua saúde. Se torna um leproso, se sente abandonado, isolado da sociedade, isolado da comunidade, a parte da comunidade. Ele sabe agora o que é a solidão, ele sabe, portanto, o que é o abandono, ele sabe, portanto, o que é não mais ser recebido com a mesma alegria, com a mesma celebração que outrora ele era recebido. Ele agora é um leproso, ele não pode ser tocado, ele é um intocável. Capítulo 30, versículo 24, ele chega à seguinte conclusão: a verdade é que ninguém dá a mão ao homem leproso quando este em sua aflição grita por socorro. Vou repetir. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem leproso, ao homem arruinado, quando este em sua aflição grita por socorro. Seria verdadeira a conclusão de Jó? Será que ninguém seria capaz de dar a mão a um leproso? Em certa medida, o sermão de hoje é uma resposta a essa pergunta. E sem demora, para que você possa ver a beleza do Evangelho de Cristo Jesus, que não tem impedimentos para tocar como ela se manifesta
nesse episódio da vida de Jesus. Lucas capítulo 5, do versículo 12 ao 16. Diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Queria analisar com vocês algumas coisas nesse texto sobre solidão. A primeira delas está no próprio movimento deste homem coberto de lepra. Ou seja, ele é o caso de um leproso, coberto da cabeça aos pés, cheio de lepra, que portanto vive o isolamento de fora para dentro, que não pode se aproximar dos outros e não pode receber a proximidade dos outros. Ele sabe que Jesus está na cidade, e sabendo que Jesus está na cidade, ele não mede esforços a chegar até Jesus, mas não para tocá-lo. Ele sabe que ele não poderia tocar Jesus. Ele sabe que ele transgrediria a lei tocando Jesus. Então ele se aproxima de Jesus, diferente daquela outra mulher, que também era impura, que era marcada pelo fluxo sanguíneo, que a colocava no contexto da comunidade num estado de impureza, em que, sendo tocado por ela ou tocando-a, aqueles envolvidos neste toque seriam marcados por uma impureza também religiosa. Aquela mulher disse: se eu tocar o manto, a orla de Jesus, eu vou ser curada. E uma das coisas mais incríveis acontece. Ela então, no meio de uma multidão, atravessa essa multidão para tocar Jesus. Este leproso faz o caminho contrário. Ele não vai tocar Jesus. Ele vive o seu isolamento, ele vive o seu distanciamento, mas ao mesmo tempo, ele vive debaixo da lei de Deus. Ele sabe que ele não pode quebrar essa lei. Ele sabe que ele não pode tocar Jesus. Então o máximo que ele pode fazer, segundo, ele pode se humilhar diante de Jesus, e é isso que ele faz. Ele se aproxima de Jesus, mas não para tocá-lo. Ele se aproxima de Jesus para se humilhar, e aqui não é a humilhação de alguém que se curvaria diante de Jesus para adorá-lo como Deus, como por exemplo, os 24 anciãos se livram das coroas, lançam elas aos pés do Cordeiro e se curvam diante dele e se prostram em adoração a ele. Não, não é esse tipo de humilhação que estamos aqui presentes, vendo nesse texto. Essa humilhação é aquele que se sente indigno, incapaz de olhar, incapaz de considerar o outro à sua altura, que sabe que está diante de alguém poderoso, que sabe que está diante de alguém que tem poder para fazer coisas incríveis. E então, na sua condição de alguém debilitado, de alguém que vive a dor do isolamento, este resolve se humilhar, colocar o seu rosto em terra. Não existe nada mais importante na vida de alguém que queira começar uma caminhada com Cristo que não seja pela humilhação. É a humilhação o começo da vida cristã. É a humilhação o meio pelo qual nós reconhecemos com quem nós estamos falando. Aquele leproso está diante de Jesus e percebendo que ele tem poder para fazer aquilo que ele tanto deseja, ser curado, ele não mede esforços
em se prostrar, em se humilhar e dizer: se tu queres, podes purificar-me. Terceiro aspecto importante. Ele não diz assim: tu podes me curar? Tu podes fazer algo por mim? Não. Esta é a maior de todas as certezas dele. Ele sabe que Jesus pode curá-lo. Ele sabe que Jesus pode fazer absolutamente tudo o que estiver debaixo da sua soberania. Todas as coisas que estão debaixo da soberania de Cristo. Tudo que existe ao nosso redor, céus e terra, estão debaixo da autoridade de Jesus. E ele sabia que Jesus tinha poder. Ele sabia o quanto Jesus era poderoso. Ele ouviu o que Jesus já tinha feito. Ele sabia do que Jesus tinha realizado. Então, ele não tem dúvida de que Jesus é poderoso. Mas nem tampouco ele diz: eu determino. Tem gente dando ordem para Deus hoje. Tem gente que se aproxima de Deus como se Deus tivesse uma dívida a pagar. E essa maneira de se aproximar a Deus, diante de Deus, é uma maneira que posiciona a nossa relação com Ele. A nossa relação começa a ser uma relação de cima para baixo, como se Ele fosse aquele que tem que atender todas as nossas orações, tem que atender todos os nossos pedidos, tem que responder todo o nosso clamor. Por quê? Eu determino. Mas aquele leproso nos ensina a única coisa que podemos fazer quando reconhecemos que estamos diante de Deus: nos humilhar. Como é difícil se humilhar diante de Deus. Como é difícil chegar para Deus e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque dizer isso significa exatamente dizer: Senhor, tu podes todas as coisas, mas se o Senhor não quiser, eu posso fazer 300.000 orações aqui. Nada vai mudar sua vontade. Sabe o que isso significa? Que ele sabe onde mora exatamente, onde está o centro de toda a relação dele com Jesus. Não está no poder de Jesus, não está na autoridade de Jesus, está na vontade de Jesus. A gente só vai conseguir começar um relacionamento profundo com Deus no momento em que a gente refletir de uma maneira séria, sóbria e decisiva sobre a vontade de Jesus, para que ele não seja um motor, para que ele não seja uma máquina, para que ele não seja uma espécie de fabricação de milagres para responder a orações feitas de uma maneira correta, funcional, prática. A única maneira de lidarmos com Jesus como Deus não é reconhecendo que Ele é todo-poderoso, porque mesmo que você negue o todo-poder de Jesus, Ele seguirá sendo todo-poderoso. Não é porque você sobe num edifício, num arranha-céu e grita com todos os seus pulmões, não é? Eu sou um pássaro, eu sou um pássaro, eu sou um pássaro. E quando você pular, você vai voar. Então você pode gritar 30.000 vezes. Jesus não é poderoso, Jesus não é soberano, Deus não é soberano. Ele seguirá sendo soberano. O ponto não é este. O ponto é a vontade de Deus. Nenhum relacionamento profundo com Deus pode começar sem antes partir da sua vontade. Por quê? Porque não é o poder que aproxima Deus de nós, é a sua vontade. Uma tsunami é poderosa, mais poderosa do que você e eu. E nós não nos aproximamos dela como nós nos aproximamos de uma criança, como nós nos aproximamos de um velhinho, como nos aproximamos de um amigo, como nos aproximamos de pessoas. Sabe por quê? Porque pessoas diferente de qualquer potência, elas têm vontade. Então a melhor maneira de a gente começar um relacionamento profundo com Deus é encarar que Ele é um ser
que tem vontade. Isso nos coloca numa situação de completa desvantagem. Porque não só precisamos começar com a vontade de Deus, mas precisamos reconhecer que o poder todo está nele. Então, se o poder todo está nele e dependemos da vontade dele, não existe nada que a gente possa fazer, não existe esse negócio de determinar, não vai funcionar a determinação. O que vai funcionar não é outra coisa, senão um joelho dobrado, com o rosto em terra, reconhecendo que se não for a vontade de Jesus, nós não seremos alcançados por sua graça. O quarto aspecto interessante desse leproso é o fato de que depois de se humilhar e dizer, se queres, algo surpreende. É surpreendente a reação de Jesus. Por quê? O que Jesus faz em seguida? Se você acompanhou a leitura comigo até então do texto, você vai perceber que quando ele diz, se queres, podes purificar-me, o que Jesus faz? Ele diz alguma coisa? Ele fala alguma coisa? Ele faz alguma mágica? Não. Ele toca o leproso. Ele toca aquele homem. Ele toca ele na sua lepra. Ele toca ele na sua imundície. Ele toca ele na sua sujeira. Ele não limpa o leproso para poder tocar no leproso. Ele toca no leproso, imundo do jeito que ele está, espiritualmente imundo como ele se encontra, religiosamente isolado como ele se encontra. É este homem, do jeito que ele se encontra, que Cristo toca. Isso tem que falar muito no nosso coração hoje. Isso tem que dizer muito sobre quem nós somos. Isso tem muito a dizer sobre o Deus que nós adoramos. Porque o poder de Jesus diz muito sobre sua capacidade de curar alguém da lepra. Mas a vontade de Jesus diz muito sobre o amor dele, a compaixão e a sua misericórdia. A vontade de Jesus ensina que o Deus a quem nós rendemos todo louvor e toda honra, não somente é todo poderoso, mas Ele é também um Deus amoroso, um Deus de graça, um Deus de misericórdia e um Deus de compaixão. O que Jesus faz? A gente poderia dizer com todas as letras, transgride a lei. Porque qual era a lei? A lei era muito clara, né? A regra é clara. Levíticos capítulo 13. Se alguém estiver com lepra, apresente ao sacerdote. O sacerdote vai avaliar. Avaliando que está coberto de lepra, está coberto de chagas, e está em carne viva, então seja ele isolado do acampamento. Esse é o ponto. Ninguém toque no leproso. Ninguém seja tocado pelo leproso. Senão isso implicará não somente a possibilidade de contrair uma doença como a lepra, mas certamente será marcado pela impureza religiosa. Então, diante de todos os que estavam ali, quando Jesus toca o leproso, o que ele está fazendo? Transgredindo a lei seria a primeira coisa que a gente notaria. Mas, ao tocar aquele homem e dizer, eu quero ficar limpo, aquele homem é na hora curado. E Jesus diz a ele, vai lá falar com o sacerdote. Por quê? A regra é clara. Levíticos 14. O que diz Levíticos 14? Se um leproso for curado, leve esse leproso à presença do sacerdote. O sacerdote atestará a cura do leproso. Atestando a cura do leproso, ele receberá a referida oferta por conta da cura da sua lepra. Então o que Jesus fez não foi outra coisa, senão ao mesmo tempo em que ele está mostrando que a lei não é maior do que Deus, a lei não é maior do que aquele que fez a lei, de que o homem não foi feito para a lei, mas a lei foi feita para o homem. Então naquele exato momento Jesus ao mesmo tempo endossa a lei dizendo, vai procurar o sacerdote. Mas o que Jesus diz para ele? Faz uma observação claríssima para ele. Não fala com ninguém, não conta para ninguém, vai direto para o sacerdote, não fala para ninguém. Não é isso que o texto está dizendo?
Bom, o texto disse isso, porque Jesus disse isso ao leproso. Agora, se ele cumpriu as recomendações de Jesus, isso não tem como a gente saber. E a pergunta é, por quê? Por motivos óbvios. Quando a gente lê, por exemplo, o versículo de número 15, a gente descobre algo interessantíssimo. Parece que aquele leproso não seguiu as recomendações de Jesus. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais. De forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Então o que aconteceu? Provavelmente ele foi falar com o sacerdote, mas no meio do caminho, né? Encontrar um, encontrar outro, vai ali, vai falando. O que acontece? A fama de Jesus se espalha. E uma multidão começa a se aproximar de Jesus. Essa talvez seja a grande virada em toda a narrativa de Lucas. Por quê? Até esse exato momento, Lucas está mostrando Jesus que veio. Lembra lá da confirmação na nossa última mensagem? Teve todo o processo. Ele é o Filho de Deus, não é? Fez milagres, expulsou demônios, está escolhendo os seus discípulos. Agora ele faz esse milagre que é o do leproso. Em seguida ele já vai fazer o do paralítico. Isso vai gerar uma comoção pública. As multidões vão ficar eufóricas. Aquele que a gente estava esperando, acho que está chegando aí, ele é poderoso, e o nome dele está se espalhando com uma velocidade incrível. Incrível, ele está sendo conhecido por muitos. Não é à toa que Lucas aqui, exatamente aqui, nesse ponto, faz um corte para mostrar que é aqui que vai começar a perseguição dos fariseus e escribas a Jesus. A pergunta é, por quê? Até aqui, a gente tratou de solidão. Mas daqui para frente, Lucas quer mostrar o que Jesus fez. Jesus fez algo que deve causar espanto a todos nós aqui. O que ele fez, Jonas, que deveria causar tanto espanto assim? Em primeiro lugar, ele poderia ter recebido as multidões, ele poderia ter acolhido as multidões, mas o que ele fez foi algo contrário a isso. As multidões vieram, e elas vieram com qual objetivo? Ouvir o que ele tinha para dizer, ou seja, a pregação do evangelho, e serem curadas. Era o ministério da pregação e o ministério da cura, aqueles dois pontos que estavam atraindo as multidões naquele exato momento. Quando Jesus viu que aquela multidão estava vindo para ouvir sua palavra e para serem curados, Jesus fugiu da multidão. Isso é assombroso, gente. Principalmente quando a gente pensa que a fama, o sucesso, a notoriedade, não é? Elas são coisas importantes. Mas Jesus aqui está dando o tom do ministério dele. Jesus aqui está dizendo como as coisas funcionam. E como funciona? 4 ensinos. Primeiro, é preciso ter uma vida de solitude. E solitude é o caminho pelo qual o coração é condicionado para o hábito da oração. Quando a gente analisa essa passagem, as palavras ali estão, os verbos ali estão no passado imperfeito, que indica que não se tratava de uma ação que aconteceu uma vez e ponto. Ela vinha acontecendo e acontecia várias vezes. Não foi uma vez que Jesus fez isso com a multidão. Jesus fez isso várias vezes com a multidão. Ou seja, Jesus não só se afastou das multidões 1, 2, 3 vezes, mas ele também orou 1, 2, 3 vezes. Neste momento em que ele se afasta da solidão, das multidões. Essa é a diferença entre solidão e solitude. Enquanto a solidão é o afastamento provocado, o isolamento provocado pela multidão, a solitude é quando o indivíduo ele rompe com a multidão para encontrar Deus.
É o que Jesus fez, e Jesus fez disso um hábito. Ele não fez disso uma espécie de situação em que aconteceu uma vez, aleatoriamente. Não, era sistemático. Jesus fez isso o tempo todo, e a pergunta é por quê? Eu acredito que a solitude condiciona o nosso coração, na medida em que a gente percebe que é a solitude que nos acorda do sono profundo dos momentos de paz e bonança que vivemos. Enquanto a casa não caiu levando seus filhos, enquanto seus bens não foram embora, enquanto sua pele não foi coberta de lepra, Jó não sabia o que era sofrimento. Aliás, quando Jó diz, o que eu mais temia me sobreveio, ele se mostra como alguém aterrorizado, com a possibilidade de um dia perder tudo o que ele tem. E se perdermos tudo, o que vai sobrar? O que será de nós? O que será de mim? O que será de você? O que te prende? O que te coloca em pé? O que te derruba? E se aquilo que você acha que te põe de pé, que te dá segurança, lhe for roubado, lhe for tirado? E não somente lhe for roubado, lhe for tirado, junto com isso você experimentar o isolamento, que é o abandono daqueles que num dia, enquanto você tem tudo, enquanto você tem todas as coisas, são seus amigos e participam de seus banquetes, mas no dia em que você conhece a pobreza, todos eles se vão e você está sozinho. A pergunta é, e quando este dia acontecer? E quando este dia vier? Vamos orar muito. Mas o que Jesus está dizendo é, por quê? Porque você só vai orar quando a lepra chegar? Porque você só vai orar quando a casa cair? Por que você só vai orar quando você perder tudo? Por que não orar quando o ministério está um sucesso? Por que não orar quando todas as coisas estão dando certo? Por que não orar quando tudo parece caminhar conforme o planejamento? Por que não orar quando todas as coisas estão indo bem? Por que somos tentados a não orar quando as coisas estão indo bem? A solitude, ela é importante porque ela gera o hábito. Mas em segundo lugar, o segundo ensinamento, ela nos protege o coração com relação aos homens. É interessante como a gente pode, num contexto de sucesso, ficar inebriado com o sucesso e esquecer da solitude. Você sabe o que Jesus está dizendo com a atitude dele? Que no ministério, o que mais importa para ele não são os resultados do que ele está fazendo. Não é saber se as pessoas estão concordando com o que ele está realizando e fazendo. Mas é ali, quando ele vai para o deserto, e não tem mais ninguém, onde ele pode ser ele mesmo, e não precisa pagar de crente, onde ali o seu coração está nu diante de Deus, onde ali é ele e Deus, e não tem mais como editar a oração. Não tem mais como fazer uma oração arrumadinha para enganar, escamotear o coração, escamotear nossos desejos. Não, ali estamos a nu diante de Jesus, diante de Deus. O que nos faz recorrer a este deserto, não nas horas em que estamos sofrendo, mas nas horas em que tudo vai bem? Por que evitamos a solitude quando estamos fazendo o que Deus quer que façamos? Por que evitar Deus quando estamos obedecendo a Deus? Me parece que o ponto-chave está no fato de que para Jesus a solitude se tornou a coisa mais importante na sua caminhada. O que eu vou falar agora pode chocar um pouquinho. Mas se segura aí, presta atenção. Jesus não considerou a pregação da palavra mais importante do que a oração. Eu vou repetir.
Jesus não considerou a pregação da palavra mais importante do que a oração. Pelo contrário, a oração veio antes da pregação da palavra. Mas antes que você rejeite o que eu estou dizendo, é preciso distinguir a pregação da palavra. Não existe oração sem palavra. A oração que não se faz com a palavra é um monólogo. O diálogo com Deus é um diálogo com a palavra. O que eu estou dizendo não é que Jesus estava dizendo que a oração está acima da palavra. Não. Oração e palavra são duas coisas que andam juntas e não tem uma não é maior do que a outra. Não tem nenhuma relação de hierarquia entre essas duas coisas. O que eu estou dizendo é que o ministério, a pregação da palavra, Jesus considerou secundário em relação à oração. O que eu estou dizendo, qualquer coisa que você faça aqui na igreja será secundário. E o primário, o mais importante, não será o que você faz aqui, não é o que eu faço quando eu subo nesse púlpito, é quem eu sou quando ninguém está por perto, quando estou diante de Deus. Isso é mais importante do que todo e qualquer ministração, ministério que a gente possa exercer ao nosso redor. A pergunta é, por que Jesus faz isso? Por que Jesus considera a oração tão importante assim? Sabe por quê? Só ora quem acredita em Deus. Não dá para você orar achando que Deus não existe. Se você pressupõe que Deus não existe, você não ora. Simplesmente isso. Será que Ele existe quando eu oro? Alguém já se pensou assim? Brincadeira, não precisa levantar sua mão. Mas a oração é a maior prova de que você crê em Deus, criatura. Se você não orar, é simples. Você está dizendo que você não crê que Deus existe. A oração só existe porque, em primeiro lugar, você crê que Deus existe. Ninguém ora se não acreditar na existência de Deus, porque isso geraria uma contradição. Seríamos fracos, incapazes de orar. Mas se oramos, é porque acreditamos que estamos diante de Deus. Então Jesus, mais do que a missão que Deus deu a ele, o maior comprometimento dele é a unidade com o Pai, é a unidade com Deus, é a comunhão com Deus. O que eu estou dizendo para você é que a solitude é uma questão que Deus faz para você. E ao quarto ensino, o que é mais importante na tua vida? A solitude vai revelar isso. Porque aqui é fácil. É fácil a gente chegar na igreja e se comportar na igreja como alguém que ama a Deus, como alguém que louva, que adora a Deus. A coisa mais difícil é você olhar para a tua agenda e ver esse crente que estava hoje cantando aqui, que estava hoje levantando suas mãos, que estava hoje orando, confessando, lendo a palavra, fazendo isso no silêncio, na solitude, na ausência de toda a plateia, na ausência de todos os homens. Quero encerrar com as palavras de E.M. Bounds. O título do livro não é muito bacana, chama-se O Poder Através da Oração. Mas acredita, irmão, o livro é bom. É um livrinho desse tamaninho, fininho, espetacular. Esse pastor diz o seguinte: estamos constantemente empenhados, se não obcecados, em arquitetar novos métodos, novos planos e novas organizações para fazer, por exemplo, a igreja progredir e assegurar a divulgação e eficiência do Evangelho. Essa obsessão fez o homem perder a visão, fez ele afogar no plano da organização. O plano de Deus é usar o homem e usá-lo muito mais do que qualquer outra coisa. Homens são o método de Deus e não os manuais de crescimento e plantação de igreja.
Homens são o método de Deus. Não são os livros, são os homens o método de Deus. Não são os sistemas, são os homens o método de Deus. Deus não unge sistemas, Deus não unge papel, Deus não unge coisas. Deus unge homens, Deus unge pessoas. Deus unge homens que sejam capazes de se humilhar, de se submeter à sua vontade. Esses são os portadores da unção de Deus. Esses são portadores de Deus. Esses são portadores da graça de Deus. A igreja está procurando métodos melhores. Isso foi no século XIX, gente. Fica tranquilo que não acontece, isso não tem nada a ver com a gente. A igreja está procurando métodos melhores. Deus está buscando homens melhores. Meus irmãos, a crise ética dos nossos púlpitos, das nossas igrejas hoje, é fruto da ausência de solitude. Caráter se ganha na solitude. A dimensão ética do nosso país, do ponto de vista moral, é extremamente estético, é aparente, é sinestésico, é da ordem das sensações, dos sentimentos. Somos levados constantemente pelo sentimento, pelas emoções, mas o caráter se faz no silêncio, caráter se faz na solitude, na persistência, e na capacidade de ser humilhado, na capacidade de ser envergonhado, na capacidade de ser tratado, na capacidade de ser moldado por Deus, de ser quebrado, quebrantado por Deus. Solitude é quebrantamento. O convite de hoje é um convite para o quebrantamento. Hembaum nos conclui dizendo: o que hoje a igreja necessita não é de mais e melhor maquinismo, de novas organizações ou novos métodos, mas homens a quem o Espírito Santo possa usar, homens de coração, homens de oração, homens poderosos no coração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não se derrama através de métodos, mas por meio de homens. Não vem sobre maquinaria, mas sobre homens. Não unge planos, mas homens de oração. Jesus sabia que as multidões poderiam procurá-lo pelos motivos mais sórdidos. Mas isso não era uma desculpa para Jesus escolher as multidões em detrimento de Jesus. Por que Jesus precisava da solitude? Porque eu e você precisamos da solitude. Porque a solitude nos prepara para a solidão. Vou repetir mais uma vez. A solitude nos prepara para a solidão. Jesus está olhando para a multidão, aplaudindo ele. A multidão que recebe ele com glória, com honra. Mas essa multidão não é fiel a ele como Deus. Está entendendo isso? Essa multidão hoje está aplaudindo ele. Mas em Lucas 20 já vai começar a participar de todo o complô com os fariseus. Que começa aqui, a partir de agora, a partir dessas passagens que você vai ler mais para frente de Lucas, daqui para frente em diante. E vai se tornar num grande complô em que a multidão vai preferir Barrabás a Jesus. A solidão precisa ser preparada para ser enfrentada como Jesus a enfrentou. E o que te prepara para a solidão é a solitude. Hoje você pode estar bem e você pode dizer: não preciso orar. Talvez esse seja o seu maior erro e a sua maior tentação. Porque amanhã a solidão virá. E é a solitude que vai revelar a raiz que você plantou, o fundamento que você lançou para edificar toda a sua vida. 3 sugestões para a gente aplicar isso para a nossa vida diária. Primeiro, talvez essa você fique um pouco assim ressabiado, mas eu quero desafiar você a fazer isso. Sua agenda precisa de regeneração.
precisa ser convertida. E a melhor maneira é avaliar essa sua agenda. Então, primeira coisa, analise sua agenda, faça uma avaliação, tipo, de 0 a 10. De 0 a 10. E faça a pergunta, quanto Deus é o centro disso aqui? Tua agenda vai dizer muito, não só sobre teus compromissos. Ela vai revelar quem você é. Vai revelar a tua solitude, mas vai revelar também, se não há solitude, o vazio do teu coração. E ao mesmo tempo não vai revelar só o vazio, vai revelar uma pergunta. Por que, diante do Evangelho, você ainda permanece vazio? Segundo, eu quero incentivar você a procurar um lugar deserto para orar. Guarde isso para suas intimidades, guarde isso para você, o lugar que você escolher, que seja o seu lugar secreto, mas seja um lugar em que você possa estar diante de Deus. Não que você só esteja diante dele ali naquele momento, mas naquele momento você se faça presente a ele. Porque essa é a grande dádiva da oração. Você sabe que Deus está presente o tempo todo, mas a gente só sabe que a gente está presente diante de Deus quando a gente ora. Não é Deus quem tem que estar presente diante de você quando você ora. É você que se faz presente diante de Deus enquanto ora. Porque é possível você estar ausente diante de Deus, dormindo num jardim enquanto Deus está orando. É possível você estar de corpo presente, mas completamente ausente. É preciso se fazer presente diante de Deus. É preciso se tornar presente diante de Deus. E isso a gente faz quando a gente ora. E o desafio é solitude. Procure esse caminho. Procure esse trajeto. Faça esse caminho da solitude. Terceiro. E último. Eu acho que uma coisa que ajuda muito é o plano de leitura. Eu estou fazendo um plano de leitura que está sendo o teste de fé, a prova de fogo da minha vida. A coisa mais difícil do mundo é a gente estabelecer um propósito. Tipo, eu vou ler de manhã e à noite. Sabe o que vai acontecer? Eu vou acordar às 5 da manhã, Rodrigo. Vou acordar às 5 da manhã para começar a ler. Eu acordo às 5 da manhã, abro o texto. Sabe aquele bebezinho que fica ali lá no fundo? Do nada, sabe? Do nada ele aparece e acorda ali. Você vai à noite abrir o texto para ler. Do nada, acredita assim, do nada. Vai aparecer um amigo que vai te ligar ou coisa do tipo. Isso vai acontecer? Vai. Sabe por quê? Porque tudo vai concorrer para provar a direção dos teus olhos. Se as coisas ao seu redor não podem ser orquestradas para a solitude, é porque o teu coração está precisando de avaliação. E uma ótima oportunidade para fazer essa avaliação é talvez um programa de leitura bíblico diário. Tem um que eu vou indicar do Robert Murray McCheyne. Você pode encontrar isso na internet. Fantástico. Você vai ler a Bíblia uma vez no ano. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? A gente lê a Bíblia, é uma coisa linda isso. Então, lê a Bíblia em um ano inteira. 2 vezes os Salmos e 2 vezes o Novo Testamento. Já pensou? Que coisa maravilhosa. Você só precisa ler de manhã e à noite. Quando você acorda e quando você dorme. Você vai ver que é a coisa mais fácil do mundo. Estou brincando, não vai ser fácil, vai ser difícil. Mas é uma oportunidade enorme que a gente pode ter de estabelecer um compromisso de oração diário, de compromisso diário com Deus. Vamos orar para que Deus nos ajude, irmãos? Eu quero orar com vocês e não por vocês. Eu quero orar com vocês na medida em que, com vocês, padeço das mesmas tentações. Não sou tentado a deixar de orar quando eu estou passando por dificuldades. Pelo contrário, meu coração se enche de fervor quando eu estou no meio do furacão. Mas eu sou tentado, tão tentado, a não cultivar uma vida de oração quando as coisas estão bem. Mas ao mesmo tempo não tem como a gente ouvir a palavra de Deus
e não responder a essa mensagem com a nossa vida e oração.